senhoras e senhores, amigos do canal. Nós estamos aqui hoje para mais uma entrevista do nosso canal A USP Itaon, tratando sempre aqui, entrevistando sempre um professor para trazer algum assunto que está em voga na sociedade no momento, no globo, né, em discussão. E hoje nós estamos aqui com o professor Renato Toy. O professor é formado pela Unicamp em computação. E então nós vamos perguntar aqui, professor, que é um assunto que ele é especialista, né? Nesse momento temos um boom de startup, né? As startups estão surgindo cada vez mais e são bons negócios para investimento, dependendo do assunto, dependendo do tipo de startup, né? Vale a pena, às vezes, aportar um investimento, dependendo desse assunto. E nós vamos perguntar para ele quais são os caminhos aí, professor, para alguém que queira participar aí da montagem de uma ou queira montar uma startup, né? Na área de tecnologia, que é... Antes de mais nada, bem-vindo, professor. Muito obrigado, Gastão. Bom, a primeira recomendação com relação a startups, né, é que a gente está vivendo a era da tecnologia, né, Gastão? Então, assim, nos últimos anos a tecnologia foi entrando na vida da gente de uma maneira que foi tão rápido e a gente nem percebeu como é que isso aconteceu, né? Mas hoje, principalmente depois da pandemia, nós estamos acostumados já a comprar refeições nos aplicativos, comprar produtos via e-commerce, né? Então, essa coisa toda foi acontecendo gradativamente, mais rapidamente nos últimos anos, né? Mas tudo isso é baseado em tecnologia da informação, eletrônica, software, aplicativos. Então, para quem quer criar uma startup, desenvolver negócios em tecnologia, a primeira recomendação é fazer uma universidade, ou em engenharia ou em computação. Sim. E com isso adquirir uma formação que dá solidez à parte técnica da startup. Sim. Com base nisso, o passo seguinte é trabalhar em empreendedorismo. E empreendedorismo do ponto de vista do empreendedorismo tecnológico, né? Isso se desenvolveu quase como uma disciplina já hoje. Existem teóricos, existem pessoas que desenvolveram modelos de desenvolver negócios nessa área, né? Porque essa é uma área de administração um pouco diferente da administração tradicional. Certo. Eu costumo dizer que startup é o esporte radical da administração. Sim. Então, com base nesses dois fatores, né, no conteúdo tecnológico e mais na capacidade... Esportes radicais, então, a comparação é porque tem riscos. Tem muito risco. Muito risco, não? Boa parte delas vão à falência, infelizmente, né? A tendência assim, os números otimistas são uma a cada 10 que dá certo ou uma a cada 20, né? Em termos de investimentos, né? Então, se Mas fizer... o senhor acha que talvez o pessoal, então, desculpa aí, né? Tem uma análise mal feita do que aquele negócio pode se dar no mercado? Será que, porque é muita coisa, né? São muitas que não têm sucesso. Será que esse pessoal não faz uma análise precipitada de que aquilo possa ser um sucesso? Que é dinheiro perdido, né? O indivíduo lógico que a capacidade do empreendedor de analisar o cenário, analisar os riscos é um fator chave nisso, né? Mas não é o único fator, Gastão, porque você tem, por exemplo, cenário de mercado. Então, nós estávamos trabalhando com algumas startups logo antes da pandemia. Sim. E com a chegada da pandemia, com o lockdown, acabou alguns tipos de negócio. Sim. Por outro lado, outras que se aproveitaram do momento, elas se desenvolveram mais. Então tem um fator aí que é difícil você antecipar. Só dá para chamar de sorte ou azar. Será que também a gente não teríamos aí certas áreas que tem mais certeza de dar certo? Certos negócios que a gente sabe que estão dando um boom no mercado e que a gente sabe que aportar um capital tem mais chance, mais garantida de sucesso, e outras áreas são muito obscuras ainda? O problema dessas áreas, Gastão, é que corre o risco de virar moda. Então, hoje, a inteligência artificial realmente tem potencial para causar alterações mais profundas até
do que a tecnologia dos smartphones, a tecnologia móvel, que já foi uma revolução na nossa vida, né? A chegada da inteligência artificial é um nível acima disso. Com certeza. Então, existem oportunidades em inteligência artificial. O problema é que tem muita coisa que não vai vingar, mesmo. Sim. Mesmo dentro dessa área. Está tendo um boom nesse momento, né? Então. Parece que é um bom momento, mas tem todo mundo, muitas pessoas, muitas empresas fazendo a mesma coisa, né? Competindo entre si. A nossa abordagem na aceleradora é de acreditar no propósito. Porque quando você tem um propósito, ou você identifica alguma coisa que as pessoas realmente necessitam, que muda a vida das pessoas, que beneficia as pessoas ou a sociedade, então você tem um problema real. Não necessariamente é uma moda. É a chance de que aquilo realmente permanece, independente da tecnologia, independente das crises. Tem coisas até que prosperam em momentos de crise. Então, que nem o iFood prosperou com o lockdown, porque muita gente passou a consumir de casa, né? Sim. Muitos restaurantes fecharam, as pessoas restringiram a movimentação, então criaram o hábito mesmo Sim. de consumir em casa, né? A própria aula EAD, né? Também ela tem isso. Entrou e não saiu mais. Isso, né? Os modelos mistos, né? Sim, eles estão tentando regulamentar agora, limitar, né, a quantidade, mas veio para ficar. Eu acho que dificilmente vai ter um retorno disso. Né? Então, aí quando você tem um propósito real, que faz parte da vida das pessoas, sim, e o empreendedor decide trabalhar naquele propósito, então duas coisas acontecem. Primeiro, que a necessidade é estável. Ela pode sofrer altos e baixos, mas ela é permanente. E segundo, se o empreendedor realmente quer trabalhar, ele tomou aquilo como uma opção de vida, então não é qualquer tipo de problema que vai tirar ele do caminho. Sim. Então, se compara isso com o empreendedor que não trabalha pelo propósito, você vai ver que quem está procurando um propósito tem uma persistência muito maior. Sim. E esse fator, a persistência, a resiliência, a capacidade de enfrentar os desafios, os tropeços que são naturais, mas com entusiasmo, porque ele está procurando alguma coisa importante para ele, esse é um fator até mais importante do que os outros que a gente falou antes. Agora eu vou fazer uma brincadeira que eu faço aqui, professor. Eu chamo de colocar fogo no parquinho. Nós vamos pôr fogo no parquinho agora. Né? Eu vou fazer de conta o seguinte: o senhor tem R$1 milhão para investir numa startup. Certo. Quem seria uma bola da vez? Não tem o que fazer, tem que fazer. Aquilo R$1 milhão, R$1 milhão, desculpe. Está na mão, tem que investir, é para investir numa startup. O senhor faria o que com esse dinheiro? O senhor acha que quem seria a bola da vez no momento? Põe o dinheiro ali que eu acho que vale a pena. Um problema que eu percebo que está mundial e ele atinge uma parcela da população que são os jovens, jovens profissionais, começo de carreira ou na faculdade, que é uma desorientação diante de uma situação de grande mudança no mercado de trabalho. Então, quando a gente foi escolher a faculdade, né, Gastão? Não sei se você fez faculdade, você basicamente só podia ser médico, engenheiro ou advogado. Tinha limitações. E existiam médicos, engenheiros e advogados nos quais a gente podia se inspirar, conversar e tudo. Então, existia uma orientação ali de carreira. Hoje isso acabou. Os pais não conseguem orientar os filhos nessas carreiras, porque eles não conhecem essa realidade. E com essa situação globalizada que a gente vive, os fatores que afetam a decisão de um profissional são muito mais complexos do que eram antes. Deixa eu tentar ver se eu entendi. Então, o senhor investiria em orientação de carreira? Numa startup de orientação de carreira? De um desenvolvimento... Se tivesse esse R$1 milhão para investir? No desenvolvimento individual. Desenvolvimento... Dos jovens profissionais. Sim. Porque essa é uma aposta que, se ela der certo, sim, ela vai valorizar tremendamente. Mas é uma carreira. Empresa de mentoria, seria, então? Pode ser, mas eu diria hoje que, se a gente pensar na inteligência artificial auxiliando isso, seria um assistente de carreira individual personalizado, baseado em tecnologia.
Sim, tipo um coach, então, de carreira. Um coach digital é que coach, no final das contas, hoje tem uma certa carga negativa, né, nessa palavra. Muito, né? O pessoal virou um boom, né? Todo mundo se intitula coach, um monte de gente se intitula coach. A gente vê o Instagram lotado de coaches, né? Mas também a gente vê o seguinte, ficou difícil prever o futuro, né, professor? Porque, por exemplo, existe uma previsão com a inteligência artificial de várias profissões praticamente desaparecerem. Sim. E a robótica vai piorar essa coisa, né? Porque a robótica vem pesado. Esse ano foram lançados 12 robôs humanoides de várias empresas, né? Que é uma coisa que parecia filme de ficção científica, está se tornando realidade. E eu fui num congresso há um tempo atrás, que eu fiz mestrado em tecnologias da inteligência e design digital na PUC, e nesse congresso analisavam que até 2030 quase todo mundo ia querer ter o seu próprio robô para fazer uma série de coisas, né? Que ele ficaria na faixa de 10, 12 mil dólares um carro popular, mas ele faria tantas coisas para te ajudar em casa, no seu dia a dia, que valeria o custo, né? Então a coisa está difícil de imaginar o futuro, né? Você pode aplicar toda, por exemplo, em línguas, aí vai ter uma máquina dessa que vai te traduzir tudo, vai te dar aula, né? Então está complicado, eu acho, hoje em dia, do próprio jovem escolher o que ele quer fazer, né? Hoje uma profissão que rapidamente vai ser colocada em risco é de consultoria. Consultoria de uma especialização não muito sofisticada. Hoje, uma consulta que você chamaria um profissional de vendas, por exemplo, se você perguntar ao ChatGPT, ele vai te responder vai te resolver mais da metade do problema. Sim. Eu falei em outros programas aqui, de 22 profissionais da área de roteiro, né? Sim. De publicidade, desempregados. Sim, e o primeiro ano do também. ChatGPT, o primeiro ano, não estou nem falando das próximas séries que vão vir. Locutores, um monte. Né? Eu mesmo acabei de usar numa produção, você jura que é uma pessoa real e é perfeito. Você consegue controlar as nuances. Eu teria um custo muito maior se eu fosse fazer com um ser humano, o custo daquele nível de locutor, né? Porque tem aqueles mais básicos, todo mundo vê, mas tem uns, como esse que a gente utilizou, de altíssimo nível. Mas você vê, Gastão, era um equívoco achar que essas profissões eram criativas. Na verdade, não são. A grande parte dos profissionais que atuam na área gráfica, eles simplesmente sabem usar os programas. Sim. Agora, quem realmente cria uma identidade visual, traz para uma imagem visual alguma coisa que realmente é fruto de criação, são pouquíssimas pessoas. Sim. Então, o que vai acontecer é que essa camada de profissionais, onde aparentemente era criatividade, mas não era só um trabalho técnico de usar um software, esses serão substituídos. Porque a gente, como cliente dessas imagens, se a gente descrever, fazer o briefing, como sempre se fez, o briefing é suficiente para orientar o ChatGPT, a inteligência artificial de produção gráfica. Mas tem uma categoria de profissionais de design que vai se manter. Aqui tem sido uma análise recorrente nas últimas entrevistas. Eu acho que esses últimos 2 anos têm sido marcados pela dúvida do que vai ser o futuro devido à inteligência artificial. Foi a primeira que se concretizou, tá certo que a robótica está entrando pesado, que eu acho que vai ser o problema número 2, eu acho, do século. Né? Solução de muitas coisas, mas um problema maior, né? O próprio Elon Musk, outro dia falando numa entrevista, ele disse: eu não sei o que os robôs, claro, a inteligência artificial vai ser o cérebro desses robôs, então está diretamente ligado, né? Ele falou: eu não sei o que o robô não vai fazer melhor que o ser humano. Eu não sei o que nós vamos fazer com essas pessoas, uma grande leva de pessoas, né, que precisam se encaixar, precisam viver de alguma coisa. Né? Então está realmente complicado de saber que caminho, porque às vezes aquela profissão que parece bonita, né? Ela às vezes vai se extinguir e pouco. Antes era 20, 30 anos, agora você pode dizer daqui 5 anos uma profissão acabar, né? Como a locução, acabei de dizer, porque a pessoa vai ver o custo e a qualidade sendo muito boa, ela digita o texto só e coloca lá. E aí ele fala o texto. Mas veja, Gastão, a profissão de datilógrafa. Acabou. Virou o digitador, né? Mas também diminuiu, né? Todo mundo passou a fazer. A profissão de telefonista. Sim,
Mas essas pessoas que exercem essas profissões, elas estão em outras atividades hoje. Provavelmente call center. Certo. E vamos voltando aqui na startup, né? A startup ela também tem que procurar um foco de inovação, né? Ela sempre procura um foco de inovação, até porque ela é, em geral, pequena, lutando contra grandes, né? Que já estão estabelecidos com alguma novidade no mercado. Sim. Né? Então, também agora vai ter uma influência, né? Porque a própria inteligência artificial, como a gente está dizendo, vai poder ajudar essas startups, que já está ajudando várias, em vários. Então, tem que se tomar muito cuidado com o que vai se escolher, né? Para se investir, para que não fique basal também aquele tipo de trabalho que você vai oferecer, né? Eu vejo gente estruturando em coisas que eu sei que daqui 2, 3 anos você vai fazer sozinho, né? Gastando dinheiro em algo que... Análise de mercado. A gente tem um MBA aqui que o pessoal dá todos os dados da empresa para o ChatGPT, ele te diz o melhor lugar para você investir, faz todos os cálculos. Sim. Que eram feitos à mão no ano passado. Então o aluno aprende a fazer na mão, mas também aprende a usar o ChatGPT para fazer o cálculo, né? Porque senão ele fica atrás, né? Ele fica atrás do Então, mas aí, Gastão, você vê, acontece com quase todas as novas tecnologias, de assim que aparece a nova tecnologia, aparecerem os alarmistas dizendo que vai acontecer alguma catástrofe. Uma catástrofe, sim, sim. Então, eu lembro que existia aí a previsão, acho que foi do Einstein, dizendo que ele não sabia qual seria a tecnologia da Terceira Guerra Mundial, mas a quarta seria com pau e pedra. Sim. Mas veja o que aconteceu. Não aconteceu a Terceira Guerra Mundial até agora. Temos sorte. Não, Então, mas já são 80 anos. Sim, sim. A gente vinha de uma Primeira Guerra e aí, pouco tempo depois, aconteceu uma Segunda Guerra. Sim. E depois disso, não apareceu, assim, até agora não aconteceu um conflito global daquela proporção. Talvez por um bom senso que sabe que não vai sobrar nada, né? Então, veja, o armamento nuclear, se por um lado causou uma destruição horrorosa no Japão, por outro lado, o medo do uso desse armamento trouxe um período em que os países tiveram juízo de evitar. Sim. Um conflito global como aconteceu. E aí o que eu quero dizer com isso? Que na medida em que uma nova tecnologia ela gera benefícios que permitem que se invista em proteções e em evitar que os malefícios venham a ser maiores do que o benefício, ou seja, se o benefício gera um movimento econômico de tal forma que você pode pegar uma porção deste benefício e usar para proteção, para evitar os malefícios, então essa tecnologia vai prosperar. E tem sido assim na história da humanidade. Porque se falava, por exemplo, quando apareceu a calculadora eletrônica, as pessoas diziam, não, ninguém mais vai saber matemática, então isso é uma tecnologia ruim. Eu acho que o ponto que assusta na inteligência artificial, em relação às outras revoluções do passado, é que ela entra em todas as áreas, né? Ela assusta por isso, porque você tinha, por exemplo, a quebra das máquinas, né? No final do século XIX, quando começa aí realmente a Revolução Industrial, e achavam que quebrando as máquinas resolveria, mas a gente sabia que tinha muita coisa que dava para ser feito fora daquelas máquinas ali, podiam se tocar. O problema que eu acho que assusta mais, e isso tem sido a grande discussão agora, todas as áreas, é que ela tem entre todas as áreas, né? É uma tecnologia básica. Não, mas esse é um ponto interessante, Gastão. São algumas as tecnologias básicas que se tornaram parte de outros produtos. Então, por exemplo, o motor a combustão. Hoje a gente não compra, quase ninguém compra motor a combustão, a não ser que o cara tenha uma profissão ligada a isso. Todos compramos motor dentro de um carro. Dentro de um carro, sim. E o motor está num carro de família, numa perua, numa picape, num caminhão, num trem, num avião monomotor. Então, é uma tecnologia básica que afetou a humanidade de uma maneira horizontal. Então, essa é uma tecnologia básica.
E ela não é vendida diretamente. O motor não é vendido diretamente, ele é vendido dentro de um outro dispositivo, de outro produto. Então, assim como hoje também é um microprocessador. A gente não compra microprocessador mais. Você compra ele num notebook, num smartphone. A gente vê realmente nesse ponto, né? Já tem, por exemplo, tem softwares dedicados de inteligência artificial para a medicina. Isso. A gente já está vendo essa especialização, né? Então, o ChatGPT acho que é o único ainda que é multifunção, né? Mas logo ele vai se... Eu vejo o ChatGPT especializações dele. Com uma similaridade do Microsoft Office. Porque a gente teve uma época em que não existia uma planilha eletrônica. Sim. E hoje se tornou uma tecnologia que você não consegue trabalhar sem planilha. Então, assim, é raro você passar meses sem usar uma planilha. Você acaba fazendo uma planilha bobinha lá, uma tabelinha, totaliza lá e vê quanto dá aquela lista de compra. Então, a gente veio de uma época em que não existia, até chegar uma época que se tornou uma coisa comum. E eu acho que um produto como o ChatGPT vai seguir um caminho similar. Vai se tornar um instrumento, uma ferramenta usual de todos os profissionais, porque sem isso, o desempenho do profissional vai ser muito pior. Só de cara hoje, qualquer trabalho que você começa, olha, precisa estruturar um curso de marketing, por exemplo. A melhor maneira de começar é pedir a estrutura para o ChatGPT. Não, é maravilhoso. Quem trabalha, quem explora ele em vários sentidos, fica... Né, e as nuances, parece que muitas vezes você se sente falando com o humano, né? Escrevendo para um humano, porque ele não é aquela coisa quadrada, né? Isso que foi impressionante, né? E outra coisa, estamos no primeiro ano, segundo ano, né? Segundo ano, tem muita coisa para acontecer. Ele mesmo se ajuda a fazer um desenvolvimento maior dele mesmo, né? Eles estão usando o próprio chat para melhorar as ferramentas dele mesmo. Então, aí teve uma outra questão que foi levantada outro dia, o pessoal dizendo, não, mas a gente que vai fazer manutenção dessas máquinas, pois eles estão fazendo sistemas em que ela mesma se cuida, ela cuida dela mesma. Quer dizer, não sei se vai ter esse profissional de cuidar lá do robô, porque eles conseguem fazer inteligências artificiais e robôs que vão fazer manutenção deles mesmos, mais especializados do que a gente, né? Com capacidade de resolver muito mais rápido a qualquer problema que a máquina tiver. Ou eles mesmos vão fazer manutenção deles mesmos, né? O sistema faz uma self-análise e ele mesmo resolve muitos problemas, né, técnicos dele mesmo. Então, assim, é um futuro muito interessante, né, que está vindo aí. É difícil jogar uma cartada certeira, né? Porque até 2 anos atrás a gente achou que íamos usar óculos de realidade virtual e entrar em cidades aí, a coisa voltou para trás, né? Essa é uma história que Sim. Eu era cético porque já aconteceu uma tecnologia anterior chamada Second Life. Não sei se você conheceu. Lembro. E a ideia era basicamente a mesma, só não tinha óculos. Sim. Uns dizem, eu estava vendo uma outra análise esses dias, que ela vai voltar muito mais forte porque a própria inteligência artificial vai ajudar a sanar os problemas que estavam tendo antes, que era a quantidade de pessoas para gerenciar o mundo todo numa vida paralela. E a inteligência artificial vai fazer com que seja possível o que não ia ser possível, que é o gerenciamento absurdo de milhões de pessoas dentro dessa segunda dimensão, vamos dizer assim, né? Essa outra dimensão aí de informática paralela, né? Um mundo virtual paralelo. Pode ser que a gente tome uma surpresa aí e o Zuckerberg apareça de novo, né? Dizendo, olha só, agora vai ficar melhor do que era antes. Né? Mas você vê, Gastão, teve uma época em que estava se trabalhando, né? A IBM estava trabalhando num programa para jogar xadrez e o objetivo era ganhar de um grande mestre. Sim. E isso aconteceu. Adoro xadrez. Você gosta mesmo? Opa, já adoro. Eu lembro disso. Então, Deep mas Blue, você né? vê. Deep Blue. Isso, e ganhou. E o que aconteceu? Nada. É verdade. Então, assim, muito boa a nossa entrevista aqui, mas tá terminando nosso horário, né?
E eu agradeço muito a presença aqui do professor Renato Toy, né? E formado pela Unicamp em computação. Falamos aqui sobre as startups, sobre esse mundo fantástico aqui da inteligência artificial que vai movimentar, né, as cabeças aí, os negócios, né, surgir opções, e a gente espera que dê tudo certo no final, né? Então, agradecemos aí a participação de vocês assistindo esse podcast. Ao professor, muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado pela presença. Então, até o próximo. Um abraço.